Então, boa tarde ao pessoal que está aqui presente, né? E todo o pessoal que está online. O Luiz, nosso diretor da Cultura, também está online, o Luiz Fernando Nóbrega, ele não pôde estar presente. A nossa presidente também do GEP, a Cibele, também, acho que tem uma reunião da FEBRAPS, também não pôde estar presente. E o nosso comentador hoje é o Alceu Casseb. Vou fazer a apresentação dele, um momento. Pegar os dados. O Alceu Casseb, ele sempre gentilmente atende os nossos convites aqui para Marília, né, Alceu? É uma pessoa muito querida aqui para Marília. O Alceu é médico psiquiatra, doutor em saúde mental pela Unicamp, membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, da equipe editorial do livro anual do Internacional Jornal de Psicanálise, da equipe editorial da Revista de Psicanálise da L'Associação de Psicanálise do Uruguai. Então, hoje nós vamos comentar o filme, né, o seu, O Quarto ao Lado, que ele que sugeriu, e gentilmente aceitou o meu convite para estar mais uma vez aqui conosco do GEP de Marília e Região. Então, está aberto ao seu, você pode falar, tá bom? Muito obrigada. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Não aceitei o convite, para mim foi uma honra ser convidado. Esse grupo de Marília sempre foi muito querido. Tá o Alfredo aí, tá a Regina, pessoal que a gente tem muita história junto. Trabalhamos muito, fizemos muito pela sociedade. É um prazer estar com vocês. Espero não decepcioná-los e trazer uma possibilidade de conversa sobre esse fabuloso filme e esse fulano chamado Almodóvar, Pedro Almodóvar. Acho que vocês já viram o filme, né? Então, a gente consegue falar. Eu penso que não preciso fazer uma narrativa contínua. Quem quiser interromper, fica à vontade. Tratar isso como uma conversa solta. Vou procurar fazer um paralelo, quando possível, de como é que se constrói uma relação a dois, que é a matriz do trabalho psicanalítico. Porque esse filme trata, entre outras coisas, da construção de uma relação entre uma professora, uma escritora e uma fotógrafa jornalista de guerra. E elas vão costurar ou recosturar uma relação num outro momento. Então eu faço uns paralelos sobre o que acontece entre elas e o que pode acontecer para muitos analistas de informação ou analistas que procuram construir uma relação com seu paciente. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Do que eu pude ver desse filme, ele é baseado em duas grandes ideias que eu acho que o Almodóvar pegou e aí ele fez o roteiro e a direção. Essas duas ideias vêm de um livro do James Joyce, que são os contos dublinenses, ou o livro Os Mortos, que tem um conto que alguns livros é traduzido Mortos e Vivos e outro é só Mortos, onde há um aprofundamento sobre, bem ao estilo do irlandês, sobre as questões de vida e morte, sobre sentido de vida, sobre relacionar-se e andar na direção de relações verdadeiras. A outra ideia vem de uma norte-americana, escritora, Sigrid Nunes, que escreveu um livro muito interessante que chama O que você está enfrentando. É uma das traduções, em inglês é What Are You Going Through? Onde ela acolhe escutas e relata situações difíceis, episódios emocionais difíceis, que nos remete a uma atitude de um analista. E até que ela encontra uma velha amiga, no meio para o fim do livro, e essa amiga tem um câncer terminal, e ela vai acompanhar essa amiga até o final. Isso faz com que ela
apresente a ideia para o Almodóvar. Acho que o Almodóvar pega daí essas ideias, escreve um roteiro, coloca todo o estilo Almodóvar que eu vou procurar apontar na medida que eu veja que ele apresenta algo assim. Ó, o Luiz está aí. O Luiz é um parceiro antigo também. Bom, eu chamei esse, não sei se comentário, apreciações ou tentativa de conversa, eu chamei de falar sobre sem vivenciar versus vir a vivenciar para transbordar ao falar sobre. Porque acho que a escritora Ingrid, ela vai ter uma experiência com esta mulher, a Marta, e a Marta com a Ingrid, que elas nunca tiveram, que é um outro tipo de contato com o fim da vida, com a finitude das nossas condições. E isso vai fazer toda a diferença na narrativa do filme, como o Almodóvar quer fazer. Da mesma maneira, os analistas que são mais teóricos, que passam a ter uma experiência de análise pessoal mais consistente, e aí vão apresentar muito mais, falar desde dentro da experiência do que falar sobre a experiência. Penso que isso é muito importante em termos de formação. Bom, a primeira pergunta que eu faço, né, é a questão: o que faz a morte ser um terror? Parece que isso o Almodóvar nos apresenta com a Ingrid autografando livros, e o livro é sobre morte. E ela então é questionada a falar sobre a morte. E ela diz: não parece natural para mim. Nenhum vivo deveria morrer. Quer dizer, ela apresenta uma ideia de morte que eu chamaria de rasa e mais racional. Isso vai mudar no decorrer do filme. Vai acontecer um confronto interno. Algo diz para a escritora que ela deveria parar alguém, né? Diz para ela que ela tinha que parar os autógrafos, porque está fechando a livraria ou alguma coisa assim. E o que acontece? Uma pessoa que está no meio da fila fura a fila e vem falar com ela sobre o câncer da amiga comum, que é a Marta. Essa pessoa apresenta para ela a possibilidade dela desenvolver essa conversa, mas o que me chamou a atenção, e é bem em Almodóvar, é que a menina que é passada para trás, ela é a próxima a pedir o autógrafo. E ela faz uma provocação com a autora, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Ela diz para ela assim: escreve, por favor, para mim que isso não vai acontecer de novo. É a cara do Almodóvar. Ele coloca uma questão, ele coloca intrigas em torno disso e deixa a gente na expectativa para ver o que que não vai acontecer de novo. A menina cita a namorada dela e o livro é para a namorada, que admira muito a escritora Ingrid. Mas esse movimento já dá para a gente uma entrada de como é que vai ser toda essa situação. É uma escritora famosa, né, que a partir daí vai entrando em contato com uma dor progressiva, que até então vai sendo tratada no corriqueiro que todo mundo trata. Vai passar, tá tudo bem, tem o tratamento empírico, experimental e não sei o quê. Ela vai apresentando e vai trazendo essa amiga para perto. Acho que no esquema da Nunes, do livro da Nunes, mas que o Almodóvar vai temperando com uma série de elementos não tão perceptíveis, mas extremamente importantes para a narrativa. Né? A Marta então diz, né, para Ingrid: a sobrevivência parece decepcionante. Não estou pronta para abandonar, mas já acostumei à ideia. O tratamento está indo ok. A Ingrid fala: vai se acostumar sim. As coisas não são assim, vai dar tudo certo. Você já passou por tantas guerras. Essas aproximações que eu chamaria quase psicoterápicas, não são tão analíticas, têm um caráter de
raso, de óbvio, de lugar comum, não acrescenta nada. E isso a gente vê muito em processos de análise, tanto da análise do analista como de outras análises em supervisão. Será que o analista está cansado? Será que ele quer ser positivo? Será que ele quer se livrar daquilo? Será que aquilo é o que ele pode oferecer? O que que fez ele não ter uma sintonia com o estado daquela mulher? Porque o estado dela é de fim de vida. A atmosfera toda criada pelo roteirista e diretor é que ela está entrando num beco sem saída. E ela faz de tal, a Marta faz de tal forma que obriga a Ingrid a prometer que vai visitá-la. E até diz: eu vou te visitar até cansar, até você cansar de mim. Quer dizer, ela atende determinadas colocações, como alguns analistas no início aceitam honorários, horários, manipulações, como uma forma de não entrar no eixo da verdade, porque acho que a discussão principal sobre isso é a verdade da finitude, a verdade da condição humana, mais do que toda a parafernália que vai em volta. E aí começa um trabalho meio psicanalítico. Eu vou forçar isso para poder trazer para o nosso meio, porque é o que eu sei fazer. Ela vai investigar, a Ingrid, os objetos que constituem a mente da Marta. Então ela vai investigar um dos principais, que é a filha. Então ela pede para falar da filha. E aí ela traz um desastre que parece uma descrição de um estado de mente com câncer avançado, com deteriorização e uma certa condenação. E ela vai falar de uma forma melancólica, definida, absolutista, que penso que o Bion chamaria de beta e menos K. Não está na direção de expandir, de trazer conhecimento, de nada, mas apenas de evacuar conteúdos emocionais insuportáveis que vão sendo transferidos para Ingrid. A Marta vai fazendo isso de uma forma intensa. A personagem Marta, ela é rotulada dentro da pós-modernidade, uma mulher que abandona a maternidade em prol da autonomia, tem uma teoria de individualidade, de necessidade de realização pessoal, como se ela pudesse obstruir a realização da condição humana, como se a maternidade fosse algo que atrapalhasse. A Ingrid vai entrando mais nesse assunto e a gente vai ver que vão ter outros elementos que vão surgindo da profundidade dos objetos, vai chegar no Fred, que é o marido ou quase marido, o pai da menina, e o que acontece na metamorfose desse homem que engravidou a Ingrid, a Marta. A gente chega num determinado momento em que eu preferia estar falando com um filme atrás, mas eu vou tentar, em que a Marta vai entrando num processo de recontato com essas coisas e o Almodóvar faz uma narrativa como se a gente estivesse vendo o que aconteceu. E há uma citação traumática, né? Essa coisa do trauma é uma coisa importante, porque para o Freud, trauma é um estímulo que bloqueia o aparelho. Eu digo que o trauma, eu tenho uma experiência diferente, o trauma é a entrada numa cesura. Ela pode levar a todo um trabalho ou pode simplesmente bloquear o enfrentamento da cesura. Ali, a Marta declara que ela ficou bloqueada para a maternidade. Qualquer maternidade, até a maternidade dela própria, que a gente poderia traduzir como amor próprio. Então, a maternidade é uma oportunidade que a mulher tem de aprender sobre o amar de verdade. Porque o filho requer ser amado. Uma menina requer ser amada. É diferente. O Freud faz muito essa diferença. E a Marta, então, sentencia ela nesse sentido, dizendo: eu nunca fui mãe. Uma afirmação dramática e intensa que indica que ela agora se sente penitente. E quem é penitente é porque está numa penitenciária, no lugar das penitências. Ela procura, então,
trazer para Ingrid, as conversas dela, né, a, a situação da gravidez atual, porque todo esse objeto que ela retoma tem um ângulo de um estado emocional, que são articulações que ela faz, eu vou procurar não usar termo técnico, onde ela transmite o estado interno dela, tanto biológico, que é sentido como deteriorização, e tem uma série de consequências. O câncer de colo do útero é um câncer punitivo para a mulher, porque é um câncer genital. E ela então vai trazendo uma espécie de objeto compensador, que é um objeto parcial, que é manter a Ingrid colada nela. E a Ingrid vai adorar ficar colada nela até chegar o convite para a morte, para acompanhá-la na morte. Descrevendo a filha, ela descreve o estado interno dela. Olha que interessante, eu separei algumas frases para a gente deixar a filha de lado e ver ela falando dela mesma. Então ela diz: ela nunca se interessou por mim. Eu fui trabalhar, fui. A coisa era o trabalho. Havia uma questão de ganância. Havia uma curiosidade para desafiar Deus. Eu tentei assumir o controle. Ela nunca permitiu. Ela queria conhecer o pai. As amigas conheciam o pai. Eu não tinha um pai para oferecer para ela. Isso é muito interessante e, ao mesmo tempo, triste, dramático, pesado. Ela procura escapar por tangentes da verdade na narrativa para Ingrid. E ela diz: é, veja, eu tinha uma relação muito boa com ele. Ela conta isso com a imagem. Ela, novinha, uma outra atriz, que encontra um namorado num clima de festa e tal, e esse namorado vai para o Vietnã. O que não combina com o tempo narrado da história, porque elas contam que elas fizeram a vida delas solteira na década de 80. Na década de 80 não existia mais Vietnã. O Almodóvar faz esse tipo de coisa. E ele faz para nos dizer que a questão emocional não tem uma relação obrigatoriamente com fatos e com a realidade. É uma coisa de viver. Esse cara, então, volta do Vietnã extremamente traumatizado, eu diria assim, bloqueado por uma experiência de morte, de ameaça, de terror, e ele vira um bicho. Ela vai acalmá-lo, vai tentar trazê-lo para perto, eles acabam fazendo sexo, ela engravida ali. Ela diz que engravida ali e nunca mais viu ele. Ele vai mudar para a costa oeste, eles estão na costa leste dos Estados Unidos, e acaba aí. Ela vai ser mãe solteira e vai dizer que vai ter o apoio dos pais. Então a filha dela vai ser criada pelos pais, porque ela é correspondente de guerra e vai para tudo quanto é guerra. Ela cita inclusive a Guerra da Bósnia como sendo a guerra que mais marcou ela. Mas até então a narrativa dela está toda em torno de um conjunto de conhecimentos que estão a serviço de absorção dela e das angústias dela. Não estão a serviço de construir uma relação e nem de ampliar o que ela está tendo. O Bion chama de menos K. Eu dizia que o K que ela tem é para mantê-la meio fora do circuito, meio absolvida e meio sacaneada por Deus com esse câncer. Esse Fred que volta da guerra, que era o namorado que engravida ela, é uma pessoa que se mostra absolutamente inalcançável, intocável. Pessoa distante, isolada, que vai ter um episódio a posteriori em que, depois dos 12 anos da menina, quer dizer, alguns anos depois disso tudo que aconteceu, ela vai procurar onde está esse Fred, encontra caminhos diferentes. Ele está casado com uma outra mulher, e essa mulher conta para ela que ele morreu. E conta como é que ele morreu. Ela estava com ele, o Almodóvar faz uma cena, eles estão de carro numa estrada, vem uma casa em chamas, ele escuta vozes de uma pessoa pedindo socorro, ele entra na casa, obviamente morre lá, intoxicado, carbonizado, o que for. E depois ela fica sabendo que as vozes eram desta filha, que esse cara nunca foi visitar.
E isso parece que é um certo troféu que acontece com essas pessoas que têm esse tipo de organização psíquica. Há, acho que a Klein chamava de triunfo, mas é um triunfo maníaco, esquizofrênico ou psicótico, se vocês quiserem. As intervenções até aqui da Ingrid, no sentido da relação e de acolhimento e tudo isso, são rasas e precárias. Ela vai falar: não adiantou ir trabalhar em hospital, não foi uma boa ideia, porque o Fred foi trabalhar no hospital, querendo criar uma justificativa para um acontecimento que não dá conta nem da percepção, nem da interação do que está acontecendo emocionalmente entre as duas. Esse fato é muito comum em análise, a gente vê muito as pessoas apresentarem isso em supervisão, em seminários e tudo. É quando o analista ou está cansado, ou ele não conhece aquela dinâmica, ou ele não consegue entrar em sintonia emocional, enfim, a verdade do encontro fica vazio e não se constitui uma experiência emocional. Por mais que queira dizer que tem uma experiência emocional, a base de uma experiência emocional é o que os franceses chamam de uma intersubjetividade. Bom, a partir daí ela segue a Marta, né, dizendo para Ingrid sobre a Michelle. Michelle é a filha. E a questão dela faturar em cima disso deixa ela um pouco, como é que eu posso dizer? Um pouco aliviada da situação toda, mas extremamente incomodada. Eu penso que aí começa a acontecer uma função meio holding, meio continência da Ingrid para com a Marta, que vai plantando nela a necessidade de gerir situações emocionais. Esta ela tenta colocar numa prateleira de acomodação e bem-estar dela, mas a coisa não fica ali. A coisa fica incomodando, como a gente fica incomodado com sonhos significativos que a gente não consegue organizar. A gente precisa de um analista, precisa do outro para organizar. A próxima cena, elas estão indo, chegando na casa da Marta, a Ingrid vai lá visitá-la, leva umas coisas para ela, os presentinhos, e ela apresenta para Marta as frutas e, enfim, elas tentam trocar por caminhos de elementos, vamos dizer assim, concretos ou sensoriais, uma relação, criando alguma coisa uma para outra que não convence quem está assistindo. Outra marca registrada do Almodóvar. Ele critica esses movimentos rasos e vazios das pessoas. Se vocês forem lembrar, tanto no A Pele que Habito, como aquele outro filme dele do Toureiro, você vai ver isso o tempo todo. A toureira, né? Na toureira. Bom, aí elas vão conversando sobre a força que a Marta precisa ter, e a Marta vai dizendo que a vida dela sempre foi muito vazia, sempre foi muito carregada de culpa. Ela sempre tinha que inventar alguma coisa extremamente excitante, ela diz que é adrenalina, para poder suportar. A frase dela é: Eu nunca me permiti viver as emoções. Isso é extremamente importante para nós analistas. Sou apenas uma jornalista viciada em guerra e adrenalina. Acho que é um pouco do feijão com arroz. Quem não tem pacientes assim deve estar em outro lugar, mas isso é feijão com arroz. E aí entra numa situação de guerra. Ela vai contar a Bagdá e a questão dos rapazes carmelitas que são homossexuais e que viveram uma relação amorosa. E que ela chega na conclusão, junto com um desses rapazes, que é um colega dela de trabalho, outro jornalista, de que para aguentar a guerra precisa ter uma relação amorosa de verdade, uma relação que tenha entrega, que tenha participação. E ela vai escrever algo sobre isso que ela chamou de ficção. É muito interessante isso, porque são tentativas de sair de um isolamento afetivo e ver se consegue criar algum tipo de inter-relação que dê para ela um pouco mais de condição de existência.
E ela retomando isso no momento do câncer, ela então, acho que é o Moldova de novo, ele evoca o livro da Virginia Woolf, A Morte de Carrington, onde o câncer de estômago dele leva ele a dar um tiro no estômago dela, como uma expressão de inveja, identificação, retaliação, ataque, o que vocês quiserem mais junto. Chegam à conclusão, as duas, que talvez a Virginia tivesse visto algo que ela previa, como se essa cena fosse uma coisa de profecia. Então ela traz para ela como se fosse uma profecia. Será que ela é uma condenada, né? Novamente aparece uma marca do Almodóvar que ele usa o aspecto místico para tratar de elementos abstratos que às vezes não têm linguagem. Eu acho isso muito interessante dele. Aparece então a possibilidade de um novo trabalho, um novo tratamento para Marta, e elas tentam tratar isto como uma possível solução. Só que, novamente, é uma outra mentira. Tanto os médicos como ela, Marta, sente que aquilo não tem jeito. Ela já tem metástases tão avançadas que não vai adiantar nenhum tratamento. Então, a próxima cena é ela receber essa notícia de que ela não tem jeito, não tem o que fazer, mas que ela tem que terminar o tratamento. Ela chama a Ingrid de novo e a Ingrid tenta ficar junto com ela sem saber direito o que fazer. Vocês vão dizer, mas ela é uma escritora. Sim, ela é uma escritora, mas elas têm experiência. É quando acontece a conversa de que elas dividiram mais ou menos o mesmo homem. E aí aparecem as questões de não verdade da Ingrid. Ela diz que elas dividiram e pronto. Só que a Ingrid continua com esse mesmo homem. E isso vai incomodar a Ingrid como um eixo artificial quando a coisa lá impõe muita verdade, muita troca. Há um desespero total da Marta no hospital quando ela recebe a notícia, e interessante que a Ingrid não vai embora. A, a filmagem mostra o sol, depois mostra escurecer, como se a Ingrid tivesse passado muitas horas lá. E isso dá um susto na Marta. Você continua aí, ela diz, né? E vai procurando alguma coisa que possa dar expressão à questão que vai se aproximando de uma finitude inevitável e dos sentimentos que estão ligados a isto. E aí ela vai para o James Joyce, esse conto que eu citei da morte, que é a neve caindo rosa, ela vê na janela isto, e ela declama um pedaço, uma frase, uma parte bonita desse conto, dizendo que a neve vai caindo fracamente, levemente, como a descida final em todos os vivos e em todos os mortos. É como se ela tivesse entrando mais na verdade do que ela está vivendo e trazendo a outra para dentro dessa verdade. Elas se separam, cada um vai para o seu lugar e tal, e elas estão numa entrada de um cinema na próxima cena, onde a Marta vai fazer o convite para a Ingrid. Convite assustador, pedindo para ela ser uma ajuda indispensável para a eutanásia. Ajuda em latim vem de duas palavras, ad e judere. Ad é estar perto e judere é ser útil. Então quer que ela fique perto para ser útil nesse momento de implosão desta mulher. Uma mulher cheia de vida, né? E ela diz: Eu não quero ficar sozinha. Nós, repórteres, formamos uma espécie de família para sobreviver. Agora é a morte. Apenas fique no quarto ao lado. Isso aqui me lembrou muito de algumas supervisões que os nossos colegas dizem que também não estão aguentando ficar sozinhos com aquele paciente. Uns não aguentam de tal maneira que põem ou terapia de casal, ou psiquiatra, ou mais coisa ainda, terapia de família e vai pondo. E aí ela pergunta: Você vai ficar comigo?
Há um momento que a Ingrid fala, vou ficar até onde você puder, até onde você quiser. Depois dela ter pedido um período para ter uma continência para ver se ela aguentava aquilo, que ela tem certeza que não vai aguentar. E aí é que vem a primeira pergunta lá atrás que eu fiz, né? O que faz a morte ser um terror? Ah. Tem outro filme aí passando, interessante para quem se interessa, eu achei muito bom, do Costa Gravas, que é Un Dernier Souffle, o último suspiro, que foi traduzido, se eu não me engano, como Uma Bela Vida, Uma Vida Bela, uma coisa assim. Em que ele também vive uma situação de terminais, porque o Costa Gravas está com 92 anos quando ele escreveu esse roteiro e ele dirigiu também, que é uma coisa de meio de um memoir dele, né? Mas enfim, mais uma dica aí. Assumir o outro num eixo de verdade, eu acho que é quando se tem uma área de análise mais constituída. Que se tiver técnica e for atrás de objeto psicanalítico, é um trabalho psicanalítico. Se for ligada à amizade e ao amor, é um trabalho de criar um objeto amoroso entre os dois, um objeto de construção. Essas construções, obviamente, têm muitas diferenças, mas elas têm um eixo comum que tem a ver com uma disposição do indivíduo, uma possibilidade de escutar o outro, não impor o que você pensa, criar um tipo de diálogo, o que o Binho dizia, que é trabalhar a saturação, as diversas formas de saturação que acontecem nessas situações. E aí, quando a Ingrid aceita, é como se ela dissesse: vamos deixar essa coisa dos enganos e do tudo bem de lado e vamos encarar de frente esse negócio. Você quer que eu ache a casa para a gente ir? Quais são as características da casa? Ela fala: olha, que eu escrevi aqui, não estou achando aonde. É, ela fala: tem que ter conforto, tem que ser longe e não tão longe, tem que ter novidade, porque as memórias da intimidade são destruídas nesse estado. Eu achei isso uma preciosidade. Ela dizer que todo esse positivismo que a gente tenta criar acaba distanciando a pessoa da verdade do que ela está vivendo. Não é que ela tenha que viver aquela coisa pesada e destrutiva, ela tem que viver aquilo como vida. Como o Bion falou numa das supervisões, quando a pessoa disse que estava atendendo um paciente terminal. Eu acho que é uma das supervisões aqui no Brasil. E ele disse assim: Mas quem vai morrer antes? Você ou o paciente, né? Quem que sabe? O paciente está vivo? Monta a vida com ele, né? Acho que elas vão fazer isso. Tanto que a Marta fala para a Ingrid: trata isso como se fosse férias. Estamos indo para uma casa de férias. E você precisa se preparar para não ser responsabilizada de ser passiva num suicídio, mesmo que elas queiram chamar de eutanásia. Para a lei americana e tudo, é uma eutanásia. E aí a Marta acha uma casa, e aqui é outro trick do Almodóvar, né, em Woodstock. Bom, o que é Woodstock, né? Além de um estado muito interessante do lado de Vermont, no Nordeste americano, foi onde teve o famosa rave, vamos chamar assim, talvez a primeira rave da história, com rock, sexo e drogas. Só que elas vão para uma casa extremamente bucólica, que vocês devem ter visto, que tem um dedo do Almodóvar fantástico, né? Num lugar calmo e numa possibilidade de leveza, as cortinas sobem e vão mostrando um ambiente amplo, como se a vida delas de repente se tornasse amplo para elas ali naquela situação, mesmo tendo atrás a questão da morte. É a mesma coisa que o Costa Gravas coloca no filme dele, em situações diferentes. Tem um monte de teoria que eu escrevi aqui que não vale a pena transmitir para vocês. Ela então senta e diz que está feliz ali. É como se criasse um espaço mental mais verdadeiro
que tem a ver com uma despedida, tem a ver com uma convicção que ela criou, tem a ver também com uma cumplicidade. Alguém está com ela. Ela não fracassou de ser isolada e não amada e não amar ninguém a vida inteira. Essa retomada da relação das duas também é muito interessante, porque a Ingrid vai encontrando o namorado em várias ocasiões do filme e ela vai se decepcionando com ele. O último movimento de decepção, quando ele apresenta o fanatismo político-ecológico dele, deixa a Ingrid mais próxima ainda da Marta. E aí o quarto ao lado, né, não pode ser para a Ingrid. A Ingrid escolhe um quarto embaixo, um pouco mais distante. Elas combinam que se a porta estiver fechada, é porque ela não abriu. Ela resolveu morrer naquela noite. E se ela desistir, a Ingrid tem que lembrá-la disto. Ah, sim, tem um episódio de quando elas chegam na casa, a Ingrid se dá conta que não trouxe o comprimido da eutanásia. Há um momento de grande desespero que a Marta se dá conta que não trouxe o comprimido. E a Ingrid diz para ela: talvez isso tenha sido uma maneira de você questionar se você está confiante com isso ou não. A Marta se aborrece num eixo de verdade emocional com a Ingrid e diz: não traga mais este assunto. Eu estou com a coisa clara, definida e vai ser assim. Né? Tá. É quando acontece o diálogo. Como que você confia, então, nessa decisão se você esqueceu o comprimido, né? Ela então diz para Ingrid: eu me sinto criminosa. Se eu esquecer, você me lembra. E olha, acabou, não falamos mais disso de uma forma categórica. E a Marta diz que a porta fechada do seu quarto é o sinal. E ela então um dia levanta e a porta está fechada e ela faz toda uma entrada num tipo de desespero emocional, só que a outra não deixou a porta fechada. A janela e o vento fechou a porta, ela estava lá fora da casa. E aí é interessante porque fica evidente esse trânsito entre a verdade dos fatos e o evacuar a emoção daquilo. É como se a Ingrid ficasse, vamos dizer assim, contrariada ou desgostosa, porque a outra estragou a cena trágica que ela estava montando para ela mesma. Isso é bem Almodóvar. Elas então se acalmam, de alguma forma entram num acordo, e a Ingrid oferece para Marta sedativos, uns hipnóticos, e a Marta então ri com ela lá, que ela talvez vai precisar mesmo. E a Marta diz para a Ingrid que ela é uma mocinha muito forte. Ela, não, isso é o personal que fala. Eles fazem um exercício na academia e o personal fala que ela é muito forte, que ela está bem demais. Quando ele diz isso, ela começa a não aguentar os exercícios. É muito interessante essa sequência. E ela tenta dizer para o personal que a coisa tem a ver com ela acompanhar uma amiga muito doente. Ficou nisso. Ela consegue manter, e eu acho que é outro movimento de verdade, o que ela propõe com a Marta. Não abrir aquilo para o mundo todo, não tornar aquilo a manchete de internet, de Instagram, o que quer que ele seja. Isso gera, de novo, a conversa sobre os extermínios e o papel da filha. Elas conversam sobre isto e sobre como é que as duas podem agora estar dividindo o mesmo lugar mental onde vai acontecendo essa experiência emocional, em que a Ingrid aprende com a Marta algo dela própria e a Marta aprende com a Ingrid algo de uma relação. Eu acho que é diferente as propostas, mas elas se conjugam. A cena seguinte, elas estão numa livraria e
acho que a Ingrid quer agradecer e, ao mesmo tempo, mostrar o que ela está recebendo da amiga com os livros que tem lá. Só que a Marta vai dizendo que ela não vai conseguir ler aqueles livros. Então a Ingrid vai colecionando os livros para levar para ela ler como uma forma de perpetuar esse estado mental com ela que a gente vê muito presente em análises. A Marta então diz uma coisa interessante, né? A pior experiência que eu tive, agora esta é a pior, mas a da Bósnia foi o pior. O genocídio na Bósnia, a mulher não vale nada, e a guerra então é coisa de homem. Eu sempre vivi como homem, eu sempre vivi meio isolado. Eu matei a maternidade, né? Achei isso uma reintegração de funções muito interessante. Vão ter vários movimentos a partir desse momento, da relação das duas, que saindo de um eixo do tudo bem, empurra com a barriga, procrastinar, etc., o que o Bion chamou de menos K, elas vão construindo um conhecer das duas que tem uma outra qualidade emocional. Quando isso acontece em análise, a gente se sente muito diferente, tanto para esperar aquela sessão para ver o que a sessão acontece, como para estar mais livre na sessão sem levar tanta memória junto. É como se dissesse: aqui acontecem as coisas transitam. E como seria bom se todos os nossos pacientes estivessem com esse plano, né? Há uma citação sobre o remédio que ela teve durante muito tempo para o isolamento e para a falta da troca amorosa, que ela diz que muito do que se pode remendar nessa situação é sexo. Então elas falam um pouco sobre sexo e falam de novo sobre os espanhóis carmelitas e como ela não conseguiu publicar o que ela escreveu sobre aquilo. É muito interessante, é como se ela retomasse elementos de sonho obstruídos, aquilo que o Ogden chama de sonhos interrompidos, né? E ela então conta isto para Ingrid. A próxima cena, ela está sentada na frente do computador. A Ingrid chega na casa e ela diz: Eu não consigo escrever, eu não consigo ler, tudo vai para um vazio, eu não posso desperdiçar o meu tempo com essas coisas. E aí ela usa uma frase fantástica: ela diz assim, a música me descentraliza. Foi reduzida a muito pouco de mim mesma. Quando for invadida por memórias, não sei o que faço, só consigo escutar o canto dos pássaros. É como se aquela cena que ela tira do James Joyce, da neve caindo como uma expressão da vida se esvairindo, né? Passa a ser uma coisa mais assimilada pela Marta. Tá bom, é aí que acontece a cena que a Marta vê a porta fechada, faz toda aquela coisa, começa a vomitar os conteúdos, ela não tem continente para aquele tipo de vivência. Há cisões nela, claramente. E a gente tem isso em análise. Só que a gente não sai para a pia vomitando em geral. A gente fica com sono, a gente esquece a sessão com o paciente. A gente faz todo tipo de artimanha para tentar lidar com aquilo que a gente não consegue digerir. E o Freud deu o nome de contra-transferência. Eu acho que o Bion tem razão quando ele diz que contra-transferência é indicação de análise do analista. Porque são conteúdos que ele não digere, ele não agrega ali. Ela ainda não conseguia agregar isso devidamente. E ela é absolutamente acolhida pela Marta, que está numa situação ruim. A Marta diz para ela: Mas eu não morri, estou eu aqui. Tá bom, você já estava entrando num processo de se livrar de tudo isso que está acontecendo entre nós, mas eu estou aqui. Trate isso como um ensaio. Vai rolar, mas não precisa ser na hora que ainda não aconteceu. E a Ingrid então dá um grito, fala para ela: para! Né? Não tente me acolher, não estrague o que nós estamos construindo de uma verdade que não precisa de tanta narrativa, mas precisa ser vivida em troca. Eu e você, você e eu. Mais ou menos assim.
Elas vão buscar o comprimido lá na casa. Eu estou meio que usando memórias minhas, que não é a narrativa do filme, mas eu acho que vocês conseguem acompanhar. E aí a Ingrid encontra diários da Marta. Esconde um deles no bolso dela. E lá na frente ela vai perguntar se ela pode usar o diário. E a Marta diz para ela, claro, não vou estar mais aqui, você faz o que você quiser com o diário. Eu tenho com você uma outra relação. Acabou a coisa de aparências, acabou a coisa de pedir um pires, enfim. Nós estamos vivendo aqui uma outra coisa. A Marta, então, vai com a Ingrid vai meio carregando ela até o fora, onde tem um bosque lá de fora da casa, e ela deita no chão, então, para olhar o céu. É muito interessante porque acho que são desdobramentos da imagem inicial do James Joplin da neve rosa caindo. A próxima cena está lá a Marta escrevendo cartas, entra a Ingrid, ela esconde as cartas. Aquelas cartas estão indicando que ela definiu que é aquele dia que ela vai embora. Ela escreve uma carta para a polícia, uma carta para Michelle, a filha, e uma carta para a própria Ingrid. E elas conversam então sobre testamento. E a Marta diz para ela que ela já deixou tudo preparado, que tudo que ela tem vai ser dividido entre ela, Ingrid, e a filha Michelle. As pessoas que fizeram diferença para ela, quer perto, quer não. É como se ela reintegrasse a questão da maternidade agora num plano. Alguns analistas chamariam de ressignificação. Eu prefiro dizer que é um conhecimento que deixa de ser de enganação para ser um conhecimento útil. Eu fiz alguma coisa por ela, eu tenho com ela uma relação, eu, eu deixo alguma coisa que faça sentido para ela. No fim do filme, quando a Ingrid chama a Michelle, e é interessante que é a mesma atriz, né, que concorreu até o Oscar com a Fernanda Torres, ela ela tem uma atitude não tão fria como a mãe descrevia. Uma atitude magoada, mas uma atitude que a própria Ingrid se sente obrigada a reintegrá-la aquilo tudo. E coloca elas em paralelo. Essa menina vai deitar no sol na mesma posição que estava a mãe. É Almodóvar, né? Almodóvar adora brincar com a gente com essas perspectivas. A Ingrid diz que vai para a ginástica, mas de fato ela vai encontrar um namorado que está ali perto, que foi dar uma palestra ali perto. Eles começam a conversar sobre as questões que estão acontecendo e uma hora ela se irrita com o namorado porque ele apresenta quem ele é em termos de política, de intolerância, de quando ele diz que ficou bravo com o filho porque a nora estava grávida. A Ingrid fica indignada, diz, mas é o terceiro filho. Isso não importa, né? Você não tem que ficar bravo com ela. Quer dizer, há uma outra relação com a maternidade, que eu penso que atinge também a Ingrid. A Ingrid diz para ele: Eu não preciso do seu discurso. A partir daí, vai surgindo cada vez mais numa relação de verdade, uma e a outra mais segura, mas dentro da situação e trocando relação de uma outra forma, que eu penso que está mais num eixo de verdade emocional trocado entre as duas. O que fica muito interessante é como o Almodóvar nos conta que a Marta vai se pintar, vai colocar a melhor roupa dela e vai tomar o comprimido e vai deitar ali naquele sol para ela se despedir do mundo ouvindo os passarinhos. Ele reproduz num outro tipo de configuração o James Joyce. Se vocês lerem o conto, vocês vão ver. É muito impressionante como ele usa isto e dá um significado próprio dele, que me lembra muito os analistas. Os analistas leem Freud, leem Bion, leem Klein, mas vão apresentar o que eles são naquilo, né? O Almodóvar leu lá o Janis Joplin, mas ele apresenta ele mesmo. Você consegue identificar o Almodóvar no filme? Mas eu consigo. Pode ser alucinação minha.
a morte passa a ser vista dentro de um plano de serenidade e de troca das duas. A partir daí tem toda uma questão de discussão que eu acho que é de política e eutanásia e etc. Para mim tem um, eu vou deixar por conta de vocês. O que eu vejo é a relação que essa escritora, a Ingrid, passa a ter com a Michelle. Ela chama a Michelle lá, a Michelle vai na casa, e a Michelle quer ver onde a mãe morou, quer saber o que que a Ingrid ouviu da mãe. A Ingrid conta vários detalhes que elas realmente conversaram, e a Michelle toma um susto de descobrir o tanto que ela era importante para a mãe. Lembra aí em trabalho de análise, pessoas que podem rever aquela, aquele engessamento que faz de figuras edípicas. A gente costuma ver isso em trabalhos que alguém conseguiu sair desse enrosco. Bom, eu tinha me proposto em falar com vocês 45 minutos, foi que deu um pouquinho mais, para dar tempo de observações, discordâncias, ampliações, o que vocês quiserem. Como ninguém interrompeu, ou vocês são educados ou eu estou muito chato. Provavelmente as duas coisas. Mas estou aí para conversar com vocês sobre qualquer ponto que vocês queiram. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta aqui presencial, acho que a Regina Colucci vai falar. Não é bem uma pergunta, mas eu fiquei bastante impressionado de você ir analisando cena por cena, e aí isso deu uma outra dimensão para nós a respeito do filme. É, a gente tem uma visão, vamos dizer, global quando a gente assiste um filme, mas você particularizou cada cena, eu achei fantástico isso. Você é muito E generosa, Regina, sempre foi. não, não é generosa, é verdade. E uma coisa Ué, mas você ser que generosa também é verdade. o que eu tinha percebido é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Quer dizer, que existia tanto medo na pessoa que está na beira da morte, mas eu nunca tinha pensado que essa pessoa precisava de alguém ao lado para ajudá-la a morrer. E eu acho que isso é uma coisa exatamente o contrário do que eu estava pensando. Eles precisam muito de uma pessoa ao lado para acompanhá-lo na morte. É verdade. Quando eu estava na residência e no doutorado lá na Unicamp, no Hospital das Clínicas, eu acompanhava algumas clínicas. Eu fazia o que chama psiquiatria de ligação, que é interconsultas. E tinha uma menina que tinha uma micose corporal, eles chamavam de dermatomicose, que era praticamente o corpo inteiro. Ela tinha toda a parte da frente do corpo que lembrava um jacaré. Então ela ficava deitada, seminua, com líquidos atenuantes pingando nela o dia todo. E a pessoa que trabalhava lá na infectologia falou: Alceu, você vai lá, mas se prepara porque é feio, o negócio é bravo. Ela está inclusive numa enfermaria isolada. E eu ia ver essa menina todos os dias. E ela dizia para mim: você precisa me ajudar a morrer. E eu dizia para ela assim: olha, eu estou ajudando você em tentar te manter viva na minha cabeça, porque morrer você vai, você sabe que vai. Então eu estou fazendo um trabalho com você de uma pessoa muito egoísta. Eu quero ficar com um pouco de você comigo. E queria mesmo, não era técnica. Ela me despertava uma série de elementos que não tem a ver com curiosidade, tem a ver com troca do que ela vivia. Aí um dia eu fui lá, 5 horas da tarde, geralmente que eu ia, ela disse assim: olha,
Para mim chega, já dei para você o que eu pude, você deu para mim o que pôde, e hoje eu me despeço de você. No dia seguinte, ela acordou morta. Foi para anatomia patológica, não acharam a causa-morte. Era a época do Paura, o Parulha, super patologista da Unicamp, lá famoso e tal. Não acharam. Ela resolveu morrer. E ela não tinha instrumentos para se matar, não conseguia sair da cama. E foi uma experiência muito forte, que eu não esqueço desde então. E ela foi uma das inspirações para eu pensar nesse filme. Eu tenho uma sequência de filmes que sempre me tocam nessa área. O outro é A Partida. Quem não viu, vale a pena ver, um filme japonês que trata também um pouco disto. É uma tradição no Japão em que as pessoas pegam o falecido e arrumam a roupa, tem todo um ritual, pintam o rosto e tal, que é para as pessoas poderem chorar e terem uma imagem do morto que, em geral, os mortos não têm. E depois vai lá pro crematório, sei lá. E é interessante como um rapaz muito sofrido aprende sobre a vida fazendo isto. Ele vai auxiliar um japonês lá. E agora tem esse do Costa Gravas também que eu indico. Mas eu procurei um ângulo, Regina, que pudesse ser do interesse dos analistas. Eu paro do princípio que aqui todos ou são terapeutas ou analistas. Eu procurei fazer um paralelo com a formação, principalmente na direção de construir uma relação. Como é delicado, como é difícil construir uma relação quando tem como base de fundo angústias. Eu faço um escopo, né? Eu falo tem ansiedade, tem angústia, tem aflição e tem agonia. Essa daí estava entre aflição e agonia, já numa demanda muito maior. Mas vocês têm que mandar eu parar de falar, eu falo muito. Luiz Fernando, pode falar. Está desligado o microfone, Luiz. Aí. Salve ao seu, que bom estar aqui com você. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que E agradeço. eu também notei que nem a Regina, o trabalho que você fez, assim, meticuloso, né, de cena, quase como cena a cena, né? Hoje não é mais filme de rolo, né? Que era cena a cena, mas você mesmo com o digital foi fazendo um rastreamento, achei sensacional. E o que eu achei interessante que você notou bem, como teve que andar a relação das duas para fazer uma aproximação realmente íntima e verdadeira, né? Que antes era uma coisa mais superficial. E a gente também vive isso no consultório, né? Quer dizer, quanto tempo leva para entrar em algo assim mais aberto, mais espontâneo, né? Que possam as coisas fluir assim, né? E não presas em certas padrões, assim, ou chavões, né? Você destacou aí um tipo de fala, né? Ah, você já passou por muitas guerras, né? Parece autoajuda, né? Essas coisas assim, meio prontas, assim, né? E agora, o que eu também achei assim, interessante é que a gente pode fazer um monte de considerações do diretor, que nem você fez, né? O estilo do diretor, né? Será que ele lidou com isso? Foi pegar o Joyce e tal? Eu, há muitos anos atrás mesmo, eu participei numa reunião com o Werner Herzog, que é um baita diretor também do cinema alemão, né? Lá no É. Museu de Imagem e Som, em São Paulo, né? E aí começaram a fazer comentários de filme, cenas de filme. Aí teve uma cena lá que um comentarista disse: Ah, mas aquele carro que entrou na cena, será que não significa não sei o quê, não sei o quê, sei lá o que é a cor do carro? Bom, ele foi escutando todo mundo e ele falou assim: Olha, a cena do carro, eu precisava de um carro, pedi para o chefe da produção: Manda um carro de 4 portas assim, um sedã tal, grande. Quer dizer, e ele fala assim: eu agradeço muito os seus comentários, todas as contribuições, muita coisa que vocês colocaram, eu nunca pensei. Então, eu acho isso curioso, que os artistas, eles produzem
mas eles não têm necessariamente a consciência daquilo que eles estão lidando e estão colocando. Isso é muito curioso, viu? Eu acho isso um ponto, porque o artista é tão intuitivo e tão capaz, que nem o Bob Dylan diz, que ele, Bob Dylan, ele é apenas um para-raio, porque alguma coisa chega nele, ele pega e passa para frente. Quer dizer, não quer dizer que aquilo ele saberia dizer, vamos dizer assim, explicado, ou intelectualmente, ou fazer ligações com teorias disso. Aquilo vem, né? Eu acho isso muito curioso nos artistas, viu? Obrigado, viu, Alceu? Um abração para você. Você abriu uma chave, vale a pena conversar. Eu não queria fazer isso, falar de cada um que fala, mas não é possível, eu não posso deixar passar. Quando constrói uma experiência emocional, analista analisando e analista, essa experiência emocional fica envolvida no objeto psicanalítico, ela se transforma em bagagem de vida essencial. Os artistas, eles não têm necessariamente essa bagagem de vida essencial. Eles constituem uma bagagem de experiências emocionais da vida deles. E eles criam caminhos de comunicação. Eu acho que a arte é isso. A arte é encontrar um caminho de comunicar as experiências emocionais que a pessoa acumulou. A gente em análise acumula isso, eu penso, de uma maneira mais útil para a vida, diferente dessas pessoas. Por isso que você encontra em artistas, às vezes, muita drogadição, muita loucura, etc. Eles não têm essa noção de constituição mais ampla entre realidade interna e externa. Eles acumulam experiências emocionais, às vezes infundidas em mente primitiva, e saem vomitando para tudo quanto é lado. Que nem essa aí que o Bob Dylan falou, que ele é só um para-raio, né? Eu acho que não, acho que eu já vi o que ele escreveu lá, não acho que é para-raio, não. Ali tem muita digestão. Agora, o que você levanta, eu acho que no caso do Almodóvar é muito importante. Se você pegar a cinematografia dele, você vai ver que os trabalhos dele todos têm a ver com isso. Tem a ver com a verdade emocional, o cinismo e o artificialismo da cultura e a crítica que ele faz para a questão do conceito de liberdade. Isso é uma marca registrada dele. Uma vez um colega muito querido aí, que eu vi ele na plateia, tá ali, ele, de camisa azul, Alfredo, me chamou para ir conversar aí em Marília sobre o Kurosawa. Eu levei a cinematografia toda do Kurosawa e falamos do Dersusa lá um bom tempo. O Alfredo deve lembrar. E eu tenho essa tendência de estudar, eu gosto muito de cinema. Então eu estudo muito e eu dei já curso na sociedade com cinema, tenho filmes editados. Lá no Congresso agora mesmo apresentei um desses filmes editados sobre adolescentes. E o que chama a atenção, só para terminar, tava não. Esses troços parecem um palco, né? Você fica alto ali, você tem a ilusão de importância. Mas era um filme que tinha um apelo emocional muito forte no final. Então eu de cima olhando, eu posso dizer tranquilamente que uns 30% das mulheres estavam chorando com o fim do filme. Era um fragmento de filme. Quem quiser ver, chama Qual o Aos filme? 13. Aos 13. Qual é o filme? Aos Aos 13. 13, da Catherine Hardwicke. Hum. E é autobiográfico. É que nem esse filme que o Almodóvar fez aí. Quando o cara faz o roteiro, e ele dirige, e ele elege o elenco, pode ter certeza que a experiência emocional que ele vai apresentar tem muita marca registrada dele. Muita. Só você está acompanhando que você identifica. Não sei se vale a pena discutir essa marca, mas dá para a gente dizer que ele aprendeu a cutucar a gente de várias maneiras. Quem presta atenção no estilo do homem lá, do espanhol. Esse é o primeiro filme que ele fez em língua inglesa. É. Esse quarto ao lado. The Room Next Door, né? É interessante porque é da próxima porta. Porta da rua, né? Porta da morte, porta da entrada. Não necessariamente a quarto, né? Porque não é bedroom, é the room. Ele deixa em aberto. Ele não dá ponto sem nó, esse cara. Aliás, os bons diretores fazem isso o tempo todo. Demir,
Acho que você também quer Oi, falar, né? sim, estou aqui. Oi, Alceu. Boa Olá, tarde. bom te ver e ver como você conduziu, né, a análise desse filme, trazendo para a psicanálise, para a formação de uma reação, de uma relação, né? Muito bom, foi muito útil, né? Agora eu queria acrescentar algumas coisas assim que eu achei interessante também, e vale a pena pensar, eu acho, para mim vale, né? A poiesis, existe uma poiesis do Almodóvar, né? Que a gente pode reconhecer em todos os filmes. Assim como você falou dessa frase, não vai acontecer de novo, que ele coloca, eu também fiquei pensando, falei, está mandando alguma mensagem. É, Pois ele manda outra, não sei se você viu, a primeira vez que a Ingrid vai na casa da Marta, primeiro que choca, aquilo é a poiesis do Almodóvar, é uma casa espanhola, com certeza. em Toda Manhattan. colorida, né? Em Manhattan, então. Eu nunca vi um nativo assim de Nova York como é uma casa, mas eu imagino que não seja com essas cores, né? As frutas, as cores e tal, muito fortes, né? Uma casa espanhola, muito bonita. E aí no quadrinho elas estão sentadas num sofá e tem um quadrinho assim em cima do sofá que está escrito assim: Eu fui ao inferno, em inglês, né? Eu Hum, fui ao inferno e voltei. E deixe-me te dizer, foi maravilhoso. hum. O que que fala isso, né? Da personagem, né? E do próprio Almodóvar, né? Ou da construção da relação das duas. É, como que você vê isso? Elas se encontram num inferno, no raso das relações, no artificialismo de empurrar coisas verdadeiras para Hum, baixo do tapete. Esse é o inferno. E ah, é, voltaram. Ao voltar é maravilhoso. Essa Ingrid é outra pessoa depois dessa experiência. Acho que a Núñez é outra pessoa depois que ela acompanhou a amiga dela. ah. Você está dizendo que voltar foi maravilhoso? É, para mim sim. Eu entendi como foi maravilhoso ter ido ao inferno. Eu acho que foi maravilhoso ter visto que estava no inferno. Então, quando ela fala, quando a Marta fala assim, eu sou um jornalista, eu vou em busca de adrenalina, não é? Ela segura as emoções, né? Não entrava em contato com as emoções, mas queria essa adrenalina. O inferno deve dar essa adrenalina. Eu pensei nesse É, ponto. era o inferno, ela vivia no inferno e tal, mas as duas criaram. Eu trouxe para a relação. As É, duas criaram um encontro totalmente artificial, tanto que a Ingrid não queria ir para casa acompanhá-la de jeito nenhum. Ela fazia, dava a entender que uma parte dela fazia um protocolo social, é, enquanto a outra pedia por uma relação consistente, é. a Marta. Ela mesmo fala, mas para mim você veio pedir isso, né? Não É. era melhor alguém mais próximo a você, não E a é? outra tem um repente de verdade, fala assim: eu sabia que para você é muito difícil. Eu falei com um monte de outras pessoas. Pessoas antes, né? Você Você era tinha, minha plano C ou D, não era o primeiro plano. Mas o eu que, acho que você aguenta, ela disse. não, o que já mostra também que tinha uma relação mais profunda de conhecimento entre as duas, assim, né? Não É, de sei. conhecimento até desse universo raso, né? Mas foi constituindo uma cumplicidade. Hum, A cumplicidade maior da Ingrid foi estar lá o tempo todo, foi sofrer com ela a coisa toda. E a expressão de cumplicidade da Marta foi pôr ela no testamento, no mesmo plano da filha. é, hum. Ela falou apartamento, tudo que está dentro, e tal, mas é simbólico. E colocar a mesma artista para fazer a filha, eu achei sensacional também, né? Ou o Almodóvar. Impactante, é o próprio, né? É o próprio. Aliás, essa mulher, ela tem uma plasticidade impressionante, É, essa inglesa. Ela está no avião com o cameraman dela lá, o fotógrafo. Ela é de um jeito. sim, Ela com a Ingrid é outra. E é ela, como outro. filha, é outra coisa. É impressionante
a plasticidade dramática dessa mulher. Então, o físico, né, de poder parecer que é alguém com câncer, assim, né, uma coisa, uma doença grave, magra, magérrima, ou, né, eu acho que pode ser. E outra coisa, só mais uma coisinha. Quando ele fala o Almodóvar também gosta de criticar o catolicismo, né? Quando ele fala dos carmelitas, eu acho que também é uma alfinetada, não é? É. É, É o que eu aprecio muito no Almodóvar, esse Almodóvar provocador. Eu acho demais. que nós temos dois aí, provocadores que são imperdíveis. Ele é um, o outro é o Lars von Trier. O Lars Sim. von Trier provoca sobre estereótipos e sobre estados de mente primitivos. E o Almodóvar provoca sobre a estupidez cultural, tanto na eutanásia como nos gays carmelitas, porque carmelita é um pouco mais que católico, É. no meio de uma guerra. E Uhum. ele diz: só pode aguentar a guerra se tiver isto. Então, E nós se- estamos assim no mesmo barco. Para aguentar essa nossa guerra aqui, ou você tem uma vida amorosa. é. Mas será que era vida amorosa? Não era só sexual? Você falou Não, em era amor, vida amor amorosa. verdadeiro. Era vida amorosa. Como eles se encontraram ali e como o fotógrafo parceiro da Marta disse para ela, aquele rapaz é parceiro atual dele, eu não sou possessivamente sobre aquilo, aquilo para mim descaracteriza a promiscuidade sem compromisso. Porque o Uhum. compromisso ficou só emocional, não ficou relacional. Aliás, o Almodóvar gosta de fatiar isto, né? Quando ele põe o Caetano para cantar naquele filme Fale com Ela, você vê que ele fatia essas questões do afeto, da relação que acontece entre aquele fulano e a toureira. O Atami, né? É forte. Ali É. também a coisa é bem Eu forte. vou assistir de novo. Tá bom, muito obrigada, Alceu. Você trouxe pontos Era muito só- bons de ampliação. Isso é muito bom. O quadro eu anotei aqui, mas eu achei que eu tinha muita coisa. Se eu fosse ler tudo isso aqui, ó, tem 9 páginas. Vocês não iam aguentar. Eu mesmo não ia aguentar. Eu prefiro ir falando, errando, me perdendo, voltando. Tem coisa de Kafka, tem de um monte de coisa que eu coloquei. Paciência. Isso aí. O que deu tempo hoje foi isso. Obrigada. Obrigado você. Bom, eu falaria um pouco em função do tempo que já está bem adiantado, mas queria te cumprimentar, sim. Você fez uma síntese e uma consistência em todos os elementos do filme. É, o, o Alceu, ele falou que a gente já se conhece há muito tempo. Nós tivemos na casa dele, ele tem um cinema na casa dele, realmente. Não sei se continua, Não, já mudei mas, de lá. Não, não tem mais. mas era um cinema à moda antiga mesmo, É antigo, nada muito moderno. uma coisa bem. Então, é coisa muito, muito antiga essa vocação e esse interesse pelo cinema, né? Que é elogiável, o céu. Mas, voltando ao filme, eu vou pensar um aspecto só, que é o aspecto da, eh, da maternidade e da presença do pai, né? Em que aí a Marta ela teve possibilidade de ter uma maternidade sem a presença do pai. E eu acho que o diretor ele tenta também, quando ele coloca o namorado da Ingrid, naquela relação de que abortaria o terceiro filho, porque então um pai que é filicida, né? Ele naquele momento ele deu a entender a ideia de um pai filicida. Então eu fico pensando que se a gente acompanhar
talvez a ideia do Moldover, ele está retratando um fato real e cotidiano hoje, a ausência dos pais nas gravidezes, né? Então, ele está também reproduzindo algo que está presente na cultura atual, né? E mostra as consequências. Uma morte, né, no final, e mostra também a questão da filha, muito parecida com a mãe, como se ela, naquela cena que ela deita na mesma poltrona que a mãe, era a própria mãe que estava lá, como se ela fosse depositária daquele, é, daquela morte que a Marta tinha, carregando pela gravidez, né? Então, isso é um tema que a gente poderia talvez desenvolver mais, não há dúvida, Bem muito lembrado. interessante, porque eu acho que eu fiquei impactado com esse filme. É uma mensagem cultural do momento histórico que a gente vive. Ele fala do catolicismo lá pelo policial, critica lá o que a advogada fala, é um policial muito católico, né? Mostrando assim que não tem sensibilidade para lidar com, ficando num contexto moral, né? Sim. Então, me parece que você está de parabéns É uma, para é ter uma indicado ferida, né? esse filme. Eu acho que vai ficar um bom filme a ser, mas continuar estudando, vamos continuar estudando o filme, né? Alfredo, você me remeteu a uma pessoa que me foi muito cara, Dona Lígia Alcântara do Amaral. E ela dizia assim, né? A maternidade verdadeira só existe se construída junto com um homem. A paternidade verdadeira só existe se construída junto com uma mulher. Então você pega um ângulo que nos coloca em contato das dificuldades de vinculação dessas pessoas e como elas acabaram fazendo, de certa forma, vínculos pelos rombos, pelos rasgos. O pai da menina, da Michelle, como uma pessoa que enlouqueceu. E o namorado da Ingrid, como você disse aí, um Karamazovski, um parricida, É, um filicida, um louco, né? exato, Que exato. ficam áreas sem continuidade, sem a modulação necessária das diferenças. Marido e mulher, Regina e Alfredo. Tá bom. A gente não ia ver a generosidade de um lado só. Não é possível. É o que? Tá Faz bom. 4 anos que vocês estão juntos, né, Alfredo? Quanto? 4. 60. Esse ano, então. Tá bom. Vamos lá. E essa modulação é que vai dando isso. A análise, eu acho que é uma das coisas que faz o analista se sentir um pouco mais realizado, porque nós temos poucos elementos de gratidão. É construir relações verdadeiras. Isso é que sustenta muito o analista. Ele sentir que tem uma relação verdadeira com um colega, com um coordenador, com o próprio analista, sem dúvida, e aí com os pacientes de forma cotidiana. Isso se transforma em um multiplicador quando uma pessoa tem esse caminho, né? E ajuda a gente a enfrentar as peles de jacaré, as diversas vicissitudes, né, que a gente tem que enfrentar. Esse filme, É, ele é imperdível. bom, a Silvana registrou no chat, por gentileza, se for possível, eu gostaria de ter acesso à escrita do Alceu.
A Silvana do Amaral. E o Luiz quer falar. Luiz da Nóbrega. Luiz? Eu quero só fazer um pequeno comentário que o Alceu falou da Dona Lígia Amaral, né? Eu tive a oportunidade de fazer lá um dos trabalhos para qualificação, né? Como membro, eu fiz as supervisões com a Dona Lígia, então eu convivi com ela lá pelo menos 2 anos, indo lá no apartamento dela, que era muito agradável ali, né? O seu Praça Buenos Aires. Praça Buenos Aires. Mas então, eu queria falar da Dona Lígia pelo seguinte, ela adorava cinema. Isso, Adorava. Era uma perfeito. ela e o Ferrão, o que eles iam ao cinema em São Paulo, os dois juntos. E outra coisa, ela E eu, gostava de Baccio também, aquele bombom italiano. então, por várias vezes, olha, várias vezes, quando acendia a luz do cinema, quem ouvia dentro do cinema? A Dona Lígia e o Ferrão, né? Mas a Dona Lígia falava o seguinte, que ela adorava o cinema pelo seguinte, o cinema condensava, era sintético. Então, numa cena de 1 minuto, 1 minuto e meio, tinha todo um conceito filosófico, um ideal humano, uma esperança de isso e aquilo. Ela falava, se você for escrever sobre isso, você ia precisar 2 livros. No filme, coloca lá em 2 minutos tudo aquilo. É impressionante o cinema. Bem lembrado. É isso. E se a gente for pôr o objeto psicanalítico nisto, dá para escrever 20 livros. Eles não têm essa preparação técnica, nem essa É, preocupação. Eles constroem uma coisa um pouquinho diferente, com uma outra utilidade, mas para nós muito útil. sim. Obrigado. Porque o nosso compromisso, o que quer que a gente faça, é com os nossos pacientes. A gente tem que ter em mente essa questão ética o tempo todo. Nós estamos lidando com a vida de uma pessoa e talvez a única oportunidade que ela se dá de sair da estupidez. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Por isso que a gente acaba nesse universo chamado de data, que não é um bom negócio, viu? Eu já aviso vocês já de bar, não é um bom negócio. É um incremento de responsabilidade e de compromisso que transcende a tua pessoa, vai na direção do futuro. E acho importantíssimo a gente poder fazer isso por gana, não por nem prestígio, porque não dá prestígio. Hoje, ser de data dá mais choquito do que prestígio. Né? E dá muito trabalho e você ganha menos. Os candidatos, hoje em dia, pedem desconto. Eu sou de uma época que, se pensar em desconto, você já não tinha, ele não ia nem te atender, o candidato. O Luiz também é dessa época. É, mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Porque também Você, ué. o filme mexeu muito comigo, eu já havia assistido, é, mas como tem essa questão da morte e eu perdi uma irmã essa semana, passou, eu tô meio mexida, Hum, eu prefiro me calar. tá bom. Desculpe. Eu Mas gostaria eu... de falar um pouquinho, Angelina. Ah, então fala, Eliana. Olha, o seu foi fantástico, tudo que você falou foi muito importante. Esse filme realmente nos remete a tanta coisa, né? Mas você sabe o que ficou para mim como uma coisa que assim, o que é que acontece com a figura masculina nesse filme? Né? Que não aparece o pai, que esse pai não pode exercer a paternidade, a outra não pode assumir o relacionamento com o namorado, a Ingrid, no caso. Então, isso tudo para mim ficou a figura masculina, onde é que se encaixa aí, Ah, né? eu tenho uma Que hipótese para você. rasgo tem? Hã? Eu tenho uma hipótese para você, você vai gostar. Os Então, filmes do fala. Almodóvar sempre tem uma cutucada de algum filme em preto e branco. Onde está o homem fugindo de uma multidão de mulheres, num trechozinho de filme preto e branco, mudo.
E quando ele acha que está se livrando, vem um bando de baixo para cima. E aí começa a chover pedra em cima dele. O homem está nesse lugar, que é uma visão dessas mulheres sem parceiros. O homem inútil. Porque são mulheres sem parceiros. E são homens sem parceiros também. Posso Aquele só Fred que fazer entra um para se matar comentário lá. Diga. para completar? O delegado, na hora da investigação, eu fiquei sentindo que o homem estava buscando uma verdade, assim, que tinha um lampejo de uma pesquisa, mas muito violenta, muito invasiva, muito. Eu fiquei presa nisso e pensando nisso que você trouxe, Eliana, também, da questão do homem. Achei muito interessante, assim, como, pelo menos eu fiquei apreensiva na hora que ela foi investigada. Eu pensei, será que as relações de hoje entre homem e mulher estão nesse plano, né? Quando as pessoas se aproximam, fica nesse nível de persecutoriedade? E vai no que o Alfredo chamou a atenção. Eu achei que A foi advogada entra lá, quando a brabo. advogada sai, ele não faz par com a advogada, o policial lá. Não faz, ela sai louca da vida. Cara, insuportável. Não, e eu pensei mais, assim, na questão emocional, como se o homem, assim, não chegar, fosse muito raso, não tivesse que ter um papel, não tivesse que ter um lugar, sabe? Né? Então, aparecem os dois homens muito rasos ali, Sim, não contribuem com nada. pobre. Pobre, Coisa exatamente. pobre, os dois. O namorado, que parecia ser uma pessoa mais estruturada, né? Começa a aparecer a fraqueza dele quando ele não responde as perguntas na palestra que ele vai dar, que chamam ele de covarde. Hum, É E ele dá abaixo. um. É, não faz par. Porque são homens egocêntricos. O Almodóvar faz isso, ele cria isso. E ele critica os homens. Eu acho que ele se autocritica por isso. Importante. Obrigada, ao seu. Obrigado você pela contribuição. Bom, gente, tá uma delícia, mas já é 19h30 e a gente tem que encerrar. Eu quero agradecer muito ao Alceu, né? Foi maravilhosa, assim, porque eu já tinha assistido o filme 2 vezes hoje, né? Assisti a segunda vez. É um filme forte, interessante e abriu bastante questões com as suas colocações. Eu agradeço muito ao seu. Agradeço a presença dos colegas. E se o Alceu também quiser fazer a. Ó, quem agradece sou eu. Tanto o convite como a paciência de quem está aqui até agora. É um sinal de superação. Agora, espero que tenha sido útil para vocês. A gente procura fazer clínica mesmo aqui. Clínica em grego quer dizer estar ao lado, né? A gente procura estar ao lado, nem embaixo nem em cima, como dizia o Marcelo Vinhar, né? Toda vez que ele brindava vinho com a mulher, ele pegava o copo, colocava nem em cima, nem embaixo, mas dentro, né? É Então isso. tá. Obrigado vocês pelo A convite. gente, a gente pode ir encerrando, então. Um bom resto de semana a todos aí, o final de semana, viu? Obrigado ao Parabéns. seu. Abraço. Então, não, Obrigada, obrigado, Alceu. Muito obrigado pelo obrigada. convite. Muito obrigada. Tchau. Ah, Não sei onde Até. é que eu desligo isso.